Olá pessoal, eu sou Josiane Santos Cerqueira e hoje será a nossa terceira aula de Excel. Então, você que quer aprender dicas, teclas de atalho para agilizar aí o seu trabalho na hora de você fazer aquela planilha eletrônica aí no Excel, então fique comigo nesse vídeo e vamos aprender? Eu tenho aqui para vocês uma tabela com alguns dados. Bom, e nós iremos agora para a nossa primeira dica, que será selecionar coluna. Vocês irão pressionar Ctrl barra de espaço do teclado e automaticamente ele seleciona toda a coluna da planilha. E se fosse para selecionar a linha, vou dar aqui um clique aqui fora, pressiono Shift espaço, ele seleciona toda a linha. Bom, e se eu quisesse movimentar o meu cursor ao redor da minha tabela? Segurando Ctrl, pressiono setinha para baixo, ele desce até o meu último dado da tabela. Se eu segurar o Ctrl, subir setinha, ele sobe lá para o comecinho. Então, o Ctrl setinha desce, Ctrl setinha sobe. Então, vocês podem estar se movimentando aí com o Ctrl e as setinhas também. E tem uma outra, Shift setinha, ele vai selecionar aqui conforme a célula e coluna que eu quero. Eu pressiono com Shift seta para baixo, ele seleciona para baixo. Shift seta para o lado, ele vai selecionando aqui as colunas. Se eu pressionar Shift setinha para cima, ele vai retirar aqui a seleção da célula e ele para cima. Ele tirou da de baixo e subiu, selecionando para as de cima. Então, Ctrl Shift, ele vai selecionar aqui onde eu quero, e Shift setinha, ele vai selecionando aqui uma por uma, conforme se eu quiser subir, descer, movimentar para cima, para baixo. Então, o Ctrl com o Shift, ele seleciona, e somente o Ctrl, ele vai somente só se movimentar entre a planilha. Bom, essa foi nossa primeira dica. E agora nossa segunda dica. Eu vou dar um clique aqui fora, abaixo aqui da célula B20, e vou pressionar Alt e a tecla de igual. Essa será a nossa segunda dica. Então, Alt igual, automaticamente ele jogou a fórmula da soma. Então, aqui ele pegou, selecionou todos os valores da tabela e jogou aqui embaixo. E agora, se eu pressionar a tecla Enter do teclado, ele jogou aí o total dos valores. Você que quer somar de uma forma bem rápida aí os valores, é só pressionar Alt mais igual e vai fazer esse cálculo bem rápido para você. Bom, depois dessa dica, bom, e agora nós iremos para a terceira dica. Bom, iremos pressionar a tecla Ctrl Shift asterístico. Vocês viram que ele seleciona toda a tabela. Eu pressionei Ctrl Shift asterístico porque no meu teclado é de notebook e o asterístico fica em cima da tecla 8, e daí eu preciso do Shift para funcionar o asterístico. Mas se você tem um teclado numérico, que é aquele teclado maior, que ele não é de notebook, ele é um teclado separado, é só pressionar Ctrl asterístico e vai funcionar. Aí também vai selecionar toda a tabela. Então, se você quer selecionar toda a sua tabela,
essa tecla de atalho vai ajudar muito nessa função. Bom, e agora nós iremos para a nossa quarta dica. Já vimos questão de selecionar coluna, selecionar linha. Nós vimos agora questão de selecionar toda a tabela. E agora, nessa quarta dica, iremos aprender a inserir linha, inserir coluna e apagar. Bom, primeiro vou deixar o cursor piscando aqui em produto e vou pressionar a tecla Shift espaço, selecionei toda aqui a minha linha e agora eu quero adicionar uma nova linha. Adicionar Ctrl Shift mais, automaticamente ele inseriu uma nova linha. Bom, e se eu quiser colocar aí, ou melhor, se eu quiser apagar essa linha, eu vou dar Ctrl menos, eu apaguei a minha linha. Bom, e se eu quisesse inserir mais de uma linha, com ele aqui com a seleção, eu vou segurar o Shift, pressionar a setinha para baixo, selecionei aí 3 linhas. Se eu pressionar Ctrl mais, automaticamente ele inseriu aí 3 linhas, que foi exatamente 3 linhas que eu havia selecionado. Então, se você quiser selecionar, digamos, 7 linhas, vocês irão selecionar 7 linhas e daí na hora que você inserir, ele vai inserir 7 linhas. Então, você vai inserir a quantidade de linhas que você selecionar. E agora, se a gente quiser apagar, Ctrl menos novamente, e daí ele apagou as linhas. Bom, e agora se a gente quiser selecionar a coluna, eu pressiono Ctrl espaço, selecionei a coluna e agora eu quero inserir a coluna. Eu venho Ctrl Shift mais, inserir uma nova coluna. Bom, então vai funcionar também da mesma maneira. Se caso vocês quiserem inserir 2, 3, 4 e assim por diante mais colunas, vocês irão selecionar a quantidade de colunas que vocês querem e daí assim irão pressionar Ctrl Shift mais e ele vai inserir mais colunas para vocês. Se caso você tiver o seu teclado numérico, lembrando, separado do computador, então vai ser Ctrl mais. Quem estiver utilizando notebook, vai ser Ctrl Shift mais. Bom, e agora se eu quiser apagar, é o Ctrl menos e automaticamente ele apagou aí a coluna. Então essa foi a nossa quarta dica. E agora nós iremos para a quinta dica. Bom, a quinta dica é para aquele trabalho que você quer visualizar apenas aí sua tabela. Você quer que tire essas linhas de grade, tire esses títulos aqui de cabeçalho e tire também essa barra aqui de fórmulas. E será que também tem como retirar também essas guias e como esses comandos aqui? Então, nós iremos ver isso aqui na guia exibição. E aqui na guia exibição tem aqui linhas de grade, títulos e barra de fórmulas. Eu vou clicar aqui, desmarquei e automaticamente ele ocultou as linhas de grade. Se eu desmarcar aqui também títulos, ele também retira ali as linhas de grade. Barra de fórmulas também, ele retirou aqui a barra de fórmulas. E se eu quiser que também tire essa parte aqui dos comandos, se vocês pressionarem Ctrl F1 do teclado, ele automaticamente oculta aí os comandos. Bom, se eu pressionar Ctrl F1 do teclado, ele volta
aparecer novamente. E se vir bem aqui nessa setinha, é a mesma coisa que o Ctrl F1, que é o recolher faixa de opções. Se clicar nela, ela vai fazer a mesma função que o Ctrl F1. Para aparecer novamente, se for utilizar o mouse, é só clicar aqui, vai ser a mesma coisa que o Ctrl F1. Clico aqui, venho aqui mostrar guias e comandos e automaticamente ele mostra aqui as guias e os comandos. Bom, vocês podem clicar ou podem pressionar Ctrl F1. Bom, então daí, agora para voltar ao normal, a gente clica aqui em linhas de grade, clica em títulos e clica em barra de fórmulas, e daí eles voltam a aparecer aqui na planilha. Então, na nossa sexta dica, por exemplo, vocês querem colocar lá 1, 2, 3, 4 e assim por diante lá na sua célula. Se eu fosse colocar aqui 1, Enter, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, iria demorar muito. Bom, aqui no Excel, se você digitar 1, Enter, e abaixo do 1 digitar 2, pressionar Enter, selecionar os dois, levar o seu mouse aqui nesse quadrinho e fazer esse sinal de mais, que é conhecido como alça de preenchimento. Com eles dois selecionados, leva aqui no quadrinho, vai fazer esse símbolo de mais, que é a alça de preenchimento, desço e arrasto para baixo, aí solto onde eu desejo que pare, solto e automaticamente ele vai inserir uma sequência de números. Bom, e se além disso eu quiser que ele coloque com a bolinha de primeiro, eu vou novamente 1, Enter, digito 2, dou Enter, seleciono os dois, venho aqui com o símbolo da alça de preenchimento, clico, seguro e arrasto até onde eu quero, solto. Com ele selecionado, eu posso clicar aqui em página inicial, vim aqui nessa setinha ou pressionar Ctrl 1 do teclado, ele abriu aqui formatar células, é a mesma coisa que se eu quisesse clicar ali naquela setinha também vai abrir formatar células, e aqui na formatar células, na guia número, eu venho aqui em personalizado e aqui dentro eu vou escolher essa opção 0, vou dar um clique aqui do lado, vou segurar o Shift, abrir parênteses, seguro a tecla Alt GR, pressiono a tecla da bolinha, Shift fecha parênteses. Depois disso, é só clicar em OK e automaticamente foi colocado todos os números com o símbolo de primeiro, com a bolinha. É a formatação do número que ele vai estar modificando aí para você. Bom, então depois disso, então nós iremos para a sétima dica. Eu vou selecionar aqui os valores da tabela e eu quero mostrar algo para vocês. Quando eu selecionei aqui os valores da tabela, o que o Excel mostrou para gente? Aqui na barra de status, essa barrinha verde, vocês observam que aqui tem a média, deu 37,8889 e a contagem foi 18, tem no total aqui 18 números, ele fez a contagem, e também o que mais que ele contou aqui? Ele contou a soma
A soma que ele fez aqui foi de 682. E se eu quisesse saber de mais coisas, será que tem como? Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a barra de status, se eu quiser saber aqui o mínimo, qual é o meu mínimo valor, eu marco essa opção, dou um clique aqui fora e automaticamente agora está aparecendo aqui o mínimo. E o valor mínimo da minha tabela é o 10. Se eu procurar aqui, realmente o valor mínimo é o 10 aqui, é o menor valor que tem na tabela. Se eu quisesse saber o valor máximo, dou um clique aqui com o botão direito e marco aqui o máximo. Dou um clique fora e automaticamente ele joga o valor máximo, que vai ser a soma aqui que ele deu, que foi 341. Então, vou selecionar de novo, porque vocês observam que quando eu tirei a seleção, ele some aqui. Mas se eu selecionar de novo tudo aqui, todos os valores, ele volta a aparecer esses dados aqui na barra de status. Então, o valor máximo vai ser 341. A soma total dos valores é 682. A contagem 18. O valor mínimo 10. E a média é 37,89. Então, daí vocês têm a forma bem rápida de saber a soma aí da soma total dos valores da sua tabela. Se caso você quiser saber de uma outra maneira, além da que a gente viu que foi o alt igual, tem também aqui pela maneira selecionando os valores todos da tabela e observando aqui pela barra de status. Bom, então essa foi a nossa 7ª dica e agora nós iremos para a dica 8. Bom, eu vou dar um clique aqui na célula D1 e agora nós iremos utilizar a tecla de atalho, que é o seguro Ctrl e pressiono ponto e vírgula, e o que aconteceu? Automaticamente ele inseriu aí a data. Então ele inseriu a data aqui, a data de hoje, 29/10/2021, ele inseriu automaticamente. Se eu der um clique aqui fora, agora nós iremos inserir um outro dado. Selecionei aqui a E1, pressiono Ctrl Shift 2 pontos, automaticamente ele insere a hora aqui também na minha célula. Então, Ctrl ponto vírgula insere a data e Ctrl Shift 2 pontos ele insere a hora. Bom, então é uma forma, se você quiser colocar a sua data e a sua hora, vocês viram que vai ser por essas duas teclas de atalho aí, vai ajudar a inserir de uma maneira bem rápida. Então, depois de já vimos essa dica, iremos agora para a dica 9. Bom, na nossa dica 9, nós iremos fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo, vocês já devem observar que tem aquelas tabelas que tem aqui uma lista de uma cor e outra lista de outra cor. Tipo, você tem lá uma linha de uma cor e uma outra linha mais clara, uma linha mais escura e uma linha mais clara, tipo cor de zebra. Então, nós iremos deixar nossa tabela em cor de zebra, uma lista clara e uma lista mais escura. Então, como nós iremos fazer isso? Iremos pressionar o comando Ctrl Shift asterisco e selecionamos
toda a tabela. Temos daqui na guia para inicial, formatação condicional, venho aqui em nova regra. Aqui em nova regra, iremos usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, aqui nessa parte aqui em branco, vocês irão digitar igual mod, abre parênteses, lim, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula 2, fecha parênteses, igual a 0. Depois disso, iremos aqui em formatar e agora nós iremos colocar aqui para nossa fonte, iremos colocar uma cor mais clara. Por exemplo, eu venho aqui nesse azul mais clarinho. Venho aqui agora em preenchimento e no preenchimento iremos aqui em mais cores e eu vou escolher um preenchimento de um azul mais escuro. Por exemplo, eu quero esse daqui. Eu escolhi a cor, venho em OK, com a cor já selecionada, venho em OK novamente e ele vai ficar assim. Aqui é a visualização. Dentro da célula vai ficar com esse azul mais escuro e a fonte vai ficar mais clara. Então, vai ficar uma linha que tiver a célula mais escura, dentro dela a fonte vai estar mais clara, que foi a que foi escolhida. Clico em OK e automaticamente ele colocou a nossa tabela em forma meio que estilo de zebra, uma linha mais clara e uma linha mais escura. Então aqui eu defini, aqui não for escura, vai ser branca, e logo a de baixo vai ser aqui num tom de azul, um azul mais escuro. Então vocês podem estar definindo aí, é um modo de formatação que vai ser automático. Você vai definir aqui uma cor mais clara e uma cor mais escura, uma forma diferente de se formatar a tabela. Bom, então essa foi a nossa 9ª dica. E agora, pessoal, eu tenho a nossa última dica, que é a dica 10. Então, vocês irão pressionar. Então, agora eu vou deixar meu cursor aqui piscando aqui na A3, onde começa o meu primeiro produto, e vou pressionar Ctrl Shift setinha para baixo. Eu selecionei automaticamente todos os produtos. Com ele selecionado todos os produtos, eu clico aqui na caixa de nome, irei digitar aqui produto, pressiono Enter do teclado. Depois feito isso, eu venho aqui onde está esse sinalzinho de mais, clico para criar uma nova guia e aqui eu vou definir como produto. Vou com o botão direito, venho renomear e digito produto. Aí então, depois de digitado o produto, eu também vou colocar uma divisória. Eu vou pressionar Shift e uma setinha que tem bem aqui em cima, tipo uma barrinha reta. Aí agora eu vou digitar estoque. Então, eu digitei produto e digitei estoque inicial. Agora eu vou selecionar aqui na A1, da A1 até a A19, que é a quantidade de produtos que eu selecionei lá na planilha 1, que ela está bem aqui. Então, com essa parte selecionada, eu venho aqui com ela selecionada,
eu venho aqui em dados, venho aqui em validação de dados, clico aqui nessa setinha, venho na opção validação de dados e agora aqui em configurações, critério de validação, permitir. Clico aqui nessa seta, escolho lista e aqui abaixo eu vou definir o nome que eu defini lá no começo. Vocês irão definir o nome que você quer que defina aí na sua tabela. Para mim vai ser igual produtos. Agora eu vou clicar em OK, produto, clico em OK e automaticamente vocês observam que apareceu aqui para mim uma setinha. Se eu clicar sobre ela, vai aparecer todos os produtos que a gente que eu havia selecionado. Então, o que aconteceu? Ele jogou aqui para mim todos os produtos. Digamos, eu quero que fique aqui o pão. Aqui não, eu quero que fique o cereal. Então, aqui eu vou definir cada célula dessa que eu selecionei foi até a 19. Então, até a 19 vai ter essa listinha aqui para mim dos produtos. Então, você não vai precisar digitar. Com a validação de dados, ele vai ajudar a você colocar os seus dados numa listinha e você vai somente escolher qual deles você quer que fique dentro da célula. Então, aqui vai ajudar bastante naquele trabalho que tem lá uma lista com muitos dados, tem lá 50, 100 dados, e aí lá você só vai clicar na setinha e escolher e dar um clique e já define lá o dado que quer que fique lá dentro da sua célula. Bom, e agora nós iremos voltar lá na Plan 1 e também vamos definir aqui os valores. Bom, para isso nós iremos selecionar aqui do 20, lembrando, vamos usar aqui a tecla de atalho, Ctrl Shift setinha, selecionei do 20 até 341, venho aqui, ou melhor, esse total a gente não vai pegar, então eu vou segurar o Shift, pressiono a setinha para cima, ele tirou aqui a seleção do 341, nós iremos utilizar só do 20 até o 40. Depois disso, venho aqui, clico aqui dentro dessa caixa e vou digitar estoque. Digitei estoque, pressiono Enter. Agora eu venho aqui, produto estoque inicial, e aqui na B, vou selecionar da B1 até a 19. Com ela selecionada, eu venho agora em validação de dados, clico em validação de dados, aqui em permitir, escolho lista, que foi a lista que foi selecionada, e aqui dentro eu vou definir com o nome que eu defini lá na caixa de nome, que foi o estoque agora. Estoque, clico em OK e agora automaticamente ele já definiu. Dou um clique aqui fora, se eu clicar aqui dentro e clicar aqui do ladinho, ele já mostra aqui todos os valores do estoque inicial. Eu quero aqui para os cereais, digamos, o 25. Então, ele automaticamente coloca aqui o que eu pedi para ele. E o pão, clico aqui do lado, se eu for marcar aqui 30, ele já colocou 30. E assim por diante, você vai estar definindo aí na sua tabela os valores, os nomes. Aí você vai dizer que dado você quer que a validação de dados coloque para você aí na sua tabela.
Bom, pessoal, então essas foram as 10 dicas que eu trouxe para vocês na nossa terceira aula de Excel. E vocês viram que essas 10 dicas vão ajudar muito aí para agilizar aí seu trabalho do colégio, ou trabalho da faculdade, ou trabalho da sua empresa. Então, vocês podem estar utilizando essas teclas de atalho para facilitar bastante aí na hora de você fazer a sua planilha. E eu espero muito que tenham gostado. E na próxima aula a gente tem mais conteúdo para aprender. E se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que em breve irei responder. E até a próxima, pessoal! Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo sobre o Excel. E também aqui no canal você vai encontrar aulas do Word. Sim, você que quer aprender sobre o Word, também você estará aprendendo tudo sobre as ferramentas do Microsoft Word. Bom, pessoal, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal!